terceiro vídeo, falando ainda sobre Daniel, e vamos então continuar enxergando o aspecto da sociologia da religião dela dentro da sociedade, que acaba se transformando ou muitas das vezes tentando negar essa transformação que é dada mediante a sua ação de defender aquilo que é certo, mediante o pensamento da sua racionalidade, que é imposta de uma sociedade que tem como base um pensamento ou uma memória religiosa. O grande desafio para o sociólogo da religião moderna é identificar ou verificar se existe uma normalização institucional da memória coletiva nesse aspecto contemporâneo. Haja vista que estamos numa sociedade onde a mudança ela ocorre não mais a galopes, mas a jatos supersônicos. O que de manhã você acordou e enxergou como normalidade, à tarde já pode se tornar totalmente diferente, porque o pensamento hoje ele vai evoluir de acordo com a comunicação e a absorção da interação, da comunicação, da cultura e também da realidade. Hoje, como temos mais acesso à realidade e os aspectos culturais e comentários sobre a mesma realidade, então o pensamento dentro desse lado da institucionalização da memória, ele acaba se tornando bem aquém daquilo que ela era em outrora. Então, isso é muito defendido por Pierre Renaud. E quando olhamos desta maneira para enxergar o que Daniel acaba falando, ela acaba trazendo um aspecto que vai nos direcionar para a memória familiar, uma memória religiosa, uma memória de classe. Então vamos sair de um universo puro da tradição. E esse universo puro da tradição é o que vai determinar uma trajetória da secularização e a extinção da memória total de uma sociedade. Sem história, e nem passado. Então as pessoas não conseguem guardar, assimilar ou até mesmo valorizar a sua história, e então a mesma fica sem passado. Isso vai coincidir inteiramente ao mesmo tempo em que assimila o avanço da racionalização. E um outro aspecto moderno, um outro fenômeno moderno, que é o excesso de pensamentos religiosos que tem surgido há vários tempos. Então, isso acaba trazendo uma pulverização da memória coletiva. Essa memória coletiva, ela tem de sempre ser dada dentro de um aspecto de uma normalidade. Então, tem de buscar a razão de ser e de ter a preservação e a transmissão de uma tradição. Então, uma sociedade que ela é tida como uma sociedade religiosa, ela vai ter um dispositivo de autoridade essencial, a perenidade da decência da fé. Então, dentro de uma sociedade aonde está tendo uma mudança que vai contrária ao meu pensamento, a minha memória religiosa, então eu vou ter uma perenidade da decência da fé. A decência da fé, ela vai falar de maneira mais audível ao meu pensamento, de maneira mais significativa, até mesmo
se aquele fato poder-se-ia dizer que fosse algo para salvar a minha própria existência. Pois, dentro da mente do aspecto religioso, o espectro da minha existência superior, ele vai demandar uma realidade mais propícia do que a minha existência momentânea. Por isso que enxergamos em algumas seitas ou alguns segmentos religiosos declarações, afirmações e defesas que muitas das vezes vão contrárias à sua própria vida. Transfusão de sangue, transplante, tudo isso não matar para poder salvaguardar a sua própria vida. Então tudo isso é declarações religiosas, porque a minha memória está em desacordo com aquilo que é a memória do coletivo. Então isso me traz o enfrentamento do problema. E qual seria então a resolução dessa problemática? Seria uma oposição entre a memória verdadeira e aquilo que é chamado de memória subjetiva, que vai trazer a nova trajetória de crença, trazendo então um novo aspecto para aquela pessoa que não consegue compreender o que é ou como se comportará a sua própria vida dentro desse aspecto. Então, dentro de tal pensamento, podemos enxergar que alguns limites de fato dos lados da crença, eles acabam ou atrapalhando ou ajudando uma sociedade a evoluir. Contudo, existe uma reorientação da relação com a tradição que não vai colocar em questão o fato da tradição particular. Ela vai apenas trazer ou pretender trazer um ato de um monopólio significativo de um pensamento humano. Esse monopólio significativo, ele vai afetar de uma forma tão grande a sociedade, que o princípio da instituição do religioso, ela vai passar a traçar uma nova característica dentro de uma instituição de crença, pois a mesma deverá se relocalizar dentro de um mundo atual. Algumas religiões do passado, elas utilizavam ervas, como fumo no ato de fazer os seus cultos religiosos, que hoje são consideradas ilegais. Então, foram essas ervas substituídas por charutos, cigarros, fumos, e que colocam exatamente para poder trazer essa continuidade da memória religiosa, contudo, dentro de um aspecto de aceitação da memória coletiva. Então, o que está em questão hoje, de forma tendenciosa, é o pensamento de como uma religião pode prejudicar ou não o estado da coletividade. E isso acaba trazendo, uma possibilidade de ser imposto à sociedade uma maneira de vida ou descaracterizar uma sociedade religiosa de sua maneira de vida, porque acaba enxergando que um é antagônico e danoso ao outro. Fazendo desta maneira, o pensamento de enunciações dentro de uma verdade, ela passa do ato de apenas ser a discussão para ser uma memória dogmatizada. E essa memória dogmatizada,
ela acaba expondo de maneira clara um pensamento religioso aonde vai trazer a competência entre a memória e a emoção de um indivíduo que está selecionado dentro ou vivendo dentro de uma sociedade maior. Então encerramos aqui essa aula sobre o pensamento de Daniel Réville-Laguerre, né? Então, falando entre a memória e a emoção, espero que vocês gostem sobre isso. Peço um pouco a desculpa da pronúncia do sobrenome Réville, né? Que depois que eu tive o acidente do veículo cerebral, eu fiquei com uma certa dificuldade em algumas pronúncias. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Nos veremos na próxima aula.